Olá pessoal, estamos iniciando mais um Conexões 360 graus. Conexões 360 fazendo jus à abordagem que o blog do Ian Luca tem no jornalismo pernambucano, uma abordagem plural, diversa, sempre ouvindo as várias frentes e lideranças do nosso estado. E hoje eu tenho a alegria de estar direto da sede do Partido Novo aqui de Pernambuco com o presidente Técio Teles, que nos recebe e fará um bate-papo muito bacana com o blog, falando sobre o partido, as projeções, as expectativas também para o ano de 2026 e os planejamentos para agora e para o futuro. Presidente, muito obrigado por nos receber aqui. Ian, eu que agradeço, né? É um prazer lhe receber, essa gentileza de você poder fazer a entrevista e fazer aqui na sede do partido. Assim, é bom que conhece o Partido Novo em Pernambuco. Eu tenho acompanhado, lido o seu blog, você tem feito e cumprido um papel importante de nos atualizar com relação à política de Pernambuco e do Brasil. E estou à disposição para a gente falar sobre o Partido Novo, sobre a política, sobre Pernambuco. Fique à vontade, seja bem-vindo e agradeço também a quem está nos assistindo. O bom da internet é isso, né? Não sei se é bom dia, boa tarde, o horário de quem estiver nos assistindo, aí já mando aqui um abraço e obrigado pela audiência. Perfeito. Antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, uma rápida leitura da biografia de Emanuel Técio Teles Moraes, advogado, militar da reserva e político pernambucano, atualmente presidente estadual do Partido Novo em Pernambuco, foi candidato em 2024 à Prefeitura do Recife, ficando em quarto lugar com 7.342 votos. É natural de Serra Talhada e aqui em Pernambuco e conta aí com a trajetória profissional com base nesses três pilares que citamos: o direito, a carreira militar e a atuação política. Formado em direito, ele também serviu como militar, como dissemos. Sua formação e experiência o levaram a se engajar em debates sobre gestão pública, política, liberdade econômica e modernização da administração pública. Técio é afiliado ao Partido Novo desde o ano de 2020 e, embora tenha se candidatado a vereador em 2008 sem sucesso, sua visibilidade política cresceu nos últimos anos. É conhecido por um perfil técnico e por defender uma gestão pública mais eficiente e transparente. Sua campanha, por exemplo, incluiu propostas voltadas à desburocratização, incentivo ao empreendedorismo e melhoria dos serviços públicos, especialmente nas áreas de saúde, educação e mobilidade urbana. Fiz o meu dever de casa direito, Rapaz, Jean, você me apresentou melhor do que se fosse eu me apresentando, né? Sempre falar de si é complicado, mas o que a gente entende é que essa jornada aí já de quase 19 anos atuando, seja no serviço público, tanto quanto oficial da reserva do Exército, na iniciativa privada, a gente coloca à disposição de todos os pernambucanos. Presidente, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que o senhor falasse, sobretudo, desse momento que o Novo vive, após as eleições de 2024. Eu acredito que o Novo, ele passou a ter, ele já tinha, mas agora passou a ter uma maior visibilidade, tanto no município, mas também no estado, com o protagonismo de novos parlamentares e atraindo um público mais jovem de direita, ampliando também as filiações, como a gente também vai falar no decorrer do nosso episódio. Mas eu queria justamente perguntar qual o principal fator que explica esse crescimento. Seria, por exemplo, o desgaste do próprio bolsonarismo com as suas figuras, com as suas lideranças, e essa vacância que o PL deixou e deixa na sua análise, ou o reposicionamento do partido como uma direita mais liberal, uma direita e pragmática? Ian, primeiro eu quero dizer que o reposicionamento, na verdade, ele não é bem um reposicionamento, ele é a manutenção da posição que o partido sempre defendeu. Eu disse durante toda a eleição que estava posicionado no campo da direita, liberal na economia, mas uma direita lúcida, capaz de dialogar, de apresentar os problemas, mas de propor as soluções. O Partido Novo defende uma gestão pública eficiente, a redução de gasto público. A gente defende, né, atrair pessoas que pensem em política dessa forma. E com isso, a gente tem atraído bons quadros, a gente posiciona o partido hoje em Pernambuco, eu tenho dito, no campo da direita, liberal na economia, mas um partido que tem uma coesão, um partido organizado, em que temos bons quadros andando pelo estado, aqui na capital. Então é um momento que a gente está muito satisfeito. Foi o partido, nas últimas eleições no Brasil, que proporcionalmente mais cresceu, que mais teve número de filiados e que mais elegeu proporcionalmente. Claro que outros partidos maiores, como PSD, próprio PL, elegeram em números absolutos uma quantidade maior que o nosso, mas proporcionalmente o Novo foi o que mais cresceu. E esse resultado se deu porque a gente entende que há um espaço
para renovação política, para que a gente se posicione. Ninguém aguenta mais o PT, o PSB, essa turma que atrasa Pernambuco e o Brasil. E a partir do momento que a gente se posiciona, mas com a narrativa coerente, trazendo as posições que a gente defende, a gente atrai bons quadros. E a prova disso foi as eleições aqui de Pernambuco, ano passado, onde o partido sai de apenas 12, 13 candidatos em 2020, 6 candidatos em 22, para quase 200 candidatos nas últimas eleições em todo o estado, uma votação expressiva de quase 100 mil votos na legenda, nos candidatos do Novo. E aqui no Recife, elegemos 2 vereadores, fui candidato a prefeito. Agradeço a todos os eleitores, aos 44 mil eleitores que votaram no Partido Novo no Recife, né? E que ajudaram a eleger 2 vereadores. A gente posicionou, apresentou uma cidade real, diferente do TikTok que é apresentado pelo atual gestor do PSB, João Campos. Nós apresentamos um Recife real e a população entendeu. Elegemos 2 vereadores, o Felipe Alecrim, que é o líder da oposição hoje na Câmara, e o vereador Eduardo Moura, que tem feito um excelente trabalho, sendo referência para o Brasil inteiro. Mas isso foi possível porque houve uma construção partidária, houve um cuidado e respeito com todos os candidatos da chapa. Repare, Ian, e aí eu toco a bola de volta, só para você ter uma ideia, o PP, que é um partido grande hoje na federação, fez 1 vereador. E o Partido Novo, 2. O PSD, partido da governadora, fez 2. O PT, que já governou o Recife, em 3 oportunidades, fez 2 vereadores. E o Novo fez 2 vereadores. A gente entende que é um espaço e que agora, em 2026, o partido vai eleger 2 deputados federais e 3 deputados estaduais aqui em Pernambuco. Daqui a pouquinho a gente vai voltar ainda em 2026 para trabalhar justamente essas questões das pretensões do partido, do projeto político do partido, mas ainda falando sobre esse momento que o partido está vivenciando, que o senhor, por exemplo, tem promovido várias mudanças nos diretórios municipais, tem fortalecido também a presença no interior do estado, e aí eu queria que o senhor conversasse, falasse como o partido hoje pretende consolidar essas novas lideranças locais também, evitando uma possível fragmentação interna natural de partidos que estão vivendo essa expansão, como a gente observa em outras legendas. A palavra-chave, Ian, para um crescimento coeso, um crescimento sólido, se chama transparência, se chama cumprir aquilo que se fala e ter posição. Aqui no Novo, quem pensa em ser candidato, quem pensa em estar num partido, não vai ter surpresa. Aqui eu mando um recado enquanto presidente. Do lado do PT, do PSB, dessa turma, a gente não está nem negocia. Esse é o primeiro ponto. Quando você tem uma posição clara, definida, isso facilita, porque não gera dúvida, tanto no eleitor quanto em quem quer ser candidato. E é uma construção da boa política. Aqui é um partido onde a gente quer atrair bons quadros. Eu digo sempre o seguinte, Ian, tem muita gente decente que quer estar na política, mas olha para partido político e fala, vixe Maria, vou nada, política e partido, olha, é corrupção, a imagem é que ladrão. Se construiu, a né? imagem que se construiu da política é muito deteriorada. Isso. Se fala de política, a turma diz logo assim, tem muito ladrão, tem aquilo que não presta. Então a gente precisa em algum momento começar a reverter isso para trazer gente decente que participe da política. Então esse é o Partido Novo, um partido feito de pessoas comuns, como você que está assistindo, que tem buscado atrair gente decente para a política, para que a gente possa começar um processo de renovação, ainda mais aqui em Pernambuco, onde a gente sofre há tanto tempo com essa turma do PSB. Agora, falando sobre a questão do bolsonarismo em si, fora da órbita do bolsonarismo, o senhor acha que há espaço para uma nova direita, essa direita mais lúcida que o senhor fala? Porque uma crítica que, pronto, nós estamos fazendo essa temporada de programação do podcast do blog, nós conversamos com muitas figuras, entre elas figuras do próprio PT, e eu tive a oportunidade de perguntar justamente sobre a formação de lideranças para uma continuidade de um projeto político, por exemplo. E é uma crítica tanto à esquerda quanto tanto à direita. Para mim, que estou numa ponta observando a política, vendo os dois lados, talvez eu tenha uma impressão que posso estar equivocado, mas é que ambos não formaram, pelo menos os 2 polos principais que nós temos hoje no campo político, nós não formaram um projeto, não tem um projeto de continuidade.
verdade. Por exemplo, a direita termina virando refém, enquanto algumas figuras, Gilson Machado chama de uma consideração. E a gente, claro, leva isso em conta, mas fica refém de apenas um nome, apenas Bolsonaro. Nosso candidato é Jair Bolsonaro, mas Jair Bolsonaro é inelegível, está inelegível Isso. pelo STF, pela Justiça. Então, ele não pode ser candidato. Mas quem vai vir? Não, nosso candidato é Jair Bolsonaro. A esquerda, na mesma forma. Lula já se coloca para 2026 para um quarto mandato. Ele já afirmou que vai ser candidato novamente. E aí, é justamente nesse ponto que eu queria saber se essa nova direita ela tem espaço para orbitar para além do bolsonarismo, porque o Novo já lançou a pré-candidatura de Romeu Zema, Perfeito. governador de Minas. Ian, a gente está em Pernambuco e precisa fazer um resgate histórico do posicionamento do que é a direita, do que é o pensamento liberal. Aqui no nosso estado, nós oferecemos para o Brasil e para Pernambuco grandes quadros, como o ex-governador, ex-prefeito do Recife, ex-vice-presidente, presidente da República, Marco Maciel, que era um quadro do PFL, que teve um movimento de formação de quadros aqui, marcelistas, de posição liberal, que defendiam a eficiência do Estado, um maior apoio no sentido da oportunidade de trabalho, de situações estruturadoras. Só para você ter uma ideia, Recife foi a segunda cidade do Brasil a ter metrô. Isso. Né? Aqui uma das primeiras cidades do Brasil, na verdade, a ter metrô. Então, repare, São Paulo, Rio foi a terceira e a primeira do Norte-Nordeste. Em algum momento a gente se perdeu. Isso. Né? Então, Roberto Magalhães, que foi ex-prefeito, ex-governador, Dr. Gustavo Krause, Joaquim Francisco. Então, tivemos, em vários momentos, políticos de direita liberal que se posicionavam, mas que a gente entendia que tinha um equilíbrio, uma lucidez. A gente não pode, de maneira nenhuma, deixar de fazer aqui, votei no presidente Jair Bolsonaro, a gente não poderia, de maneira nenhuma, deixar de fazer aqui um reconhecimento do seu papel e contribuição para o Brasil no resgate na verdade, na ampliação das pessoas para conhecerem a direita de uma forma ali em que ele, sendo o líder, foi colocando muito da forma como ele acredita e achava, montou um bom time com Tereza Cristina, ministra da Agricultura, com Paulo Guedes na economia, então ele, Tarcísio, então, ministra Damares, ele montou um bom time e entregou coisas positivas, entregou o Brasil melhor do que ele pegou do ponto de vista de gestão, e hoje o PT volta a quebrar o país. Isso é uma discussão. A outra discussão, Ian, é a discussão para frente. Isso. É a discussão que a gente precisa discutir o futuro. É natural reconhecer o que se teve, mas a gente precisa olhar para frente. Hoje o contexto que está colocado, o ex-presidente Bolsonaro está inelegível e está preso. O presidente Lula já se colocou como candidato. Então, as forças no campo da direita, seja o governador Romeu Zema do nosso partido, que é pré-candidato a presidente, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior tem se colocado, o governador Tarcísio. Então, existe hoje um alinhamento no campo da direita para entender que, em o presidente continuando inelegível, o nome natural vai surgir desse campo para que a gente possa derrotar o presidente Lula. Isso é a minha visão. E na política tem hora que a gente tem que ser agoniado, mas na maior parte do tempo, Ian, a gente tem que esperar as coisas acontecerem. Até março, que são os períodos de descompatibilizações dos cargos, muita coisa, muita água vai passar por debaixo da ponte. Uma coisa é certa, seja no campo nacional ou no campo estadual, onde o PT e a esquerda tiver, nós vamos estar do outro lado. Então isso, gosto sempre de reafirmar, isso é inegociável para o Partido Novo. A partir disso, a gente vai fazer a leitura, hoje, entendendo que o governador Zema é pré-candidato a presidente da República, é um quadro do nosso partido, que governa Minas Gerais no segundo mandato, foi reeleito em primeiro turno, pegou um estado quebrado, com folha de pagamento atrasada, pegou um estado onde você não tinha sequer folha de pagamento sendo paga, dívida, não tinha repasses sendo enviados para os municípios. Minas tem 853 municípios, não tinha repasse para o município de FPM, tudo isso, e ele colocou no eixo. Então é natural que ele tenha credibilidade, competência, governa o segundo maior estado do país para colocar seu nome à disposição. E vamos para frente. Perfeito. O senhor acredita que Bolsonaro hoje ele representa ou ele faz parte, que até o próprio Partido Novo ele fala, enfim, de uma velha política?
Não acredito o Novo fala da nova política, mas eu tenho a minha posição. Para mim existe a boa e a má política. Existem bons políticos que são mais velhos e existem maus políticos que entraram agora. É natural, já dizia Belchior, o novo sempre vence. É natural que sempre vá ter um processo de renovação da vida. Isso é dentro de casa, a gente envelhece, tem filho. Na política é a mesma coisa, é um extrato da sociedade que vai ali dar uma contribuição e que depois se renova. Eu sou da política que existe a boa e a má política. E existe uma má política que é associada a velhas práticas, à corrupção, e que isso a gente precisa deixar para trás. Perfeito. Como o senhor avalia a atuação hoje do Congresso Nacional? Porque não, assim, os primeiros anos desse terceiro mandato do presidente Lula não foram tão fáceis também, a gente deve reconhecer. Ele teve aí um Congresso muito mais conservador, muito mais à direita, teve uma grande dificuldade. Como é que hoje o senhor avalia, sobretudo depois de passadas aí a PEC da blindagem e também hoje se avalia a anistia de uma maneira mais fria, mas se avalia, quais são suas ponderações sobre a atuação do Congresso? Ian, eu tenho uma avaliação com relação a Brasília e ao poder legislativo muito própria. Eu avalio de maneira negativa. Eu acho que é meio que desesperador hoje, quando a gente olha para o Congresso Nacional, para o STF e para o governo federal do presidente Lula. Você pensa, quando você olha para o poder executivo, você tem o ministro Haddad só fala em aumentar impostos, só fala em taxar. O presidente Lula tem mais ministros do que consegue contar ou saber sequer os nomes. É ministro que não cabe dentro de um avião, tem mais de 40, 35, 50. Ninguém sabe quem são os ministros. Não existe um norte, ninguém sabe se tem um plano de governo, ninguém sabe para onde o Brasil está indo. É um desastre total o poder executivo. A gente vê políticas econômicas desastrosas do presidente Lula, um aumento de gasto público, prejuízo para as empresas estatais. Isso é o poder executivo. Aí já dá um desespero. Aí você pensa, rapaz, mas o Congresso vai estar melhorzinho em alguma coisa. Quando você olha para o Congresso é pensando em aumentar o número de deputados, é uma pauta que não oferece uma solução para o Brasil. Pautas muitas vezes que estão lá há 10, 15, 20 anos e que não andam, em vez de pautar o Brasil para o futuro, fica preso numa discussão política que não oferece uma alternativa. Aí você diz, rapaz, eu vou ter uma esperançazinha no poder judiciário. Aí você tem quase que uma ditadura da toga que é liderada aí, eu sou advogado e posso falar isso, nunca existiu no país hoje um Supremo Tribunal Federal que oferece a denúncia, que julga, que conduz o inquérito, que prende, que solta, que bloqueia a rede social, que envolve o país em discussões internacionais, que quer tomar uma posição de protagonista, invadindo espaços que são do Congresso Nacional. Aí o Congresso não se posiciona, o Senado não se posiciona, então é desesperador a bagunça que o Brasil está lá em Brasília. E a gente precisa mudar isso. E isso a gente vai mudar partindo dos estados com as eleições do ano que vem, tanto para a Câmara Federal quanto para o Senado. Essas críticas que o senhor faz e ponderações se estendem, por exemplo, à atuação da Alep aqui no estado? Veja, eu entendo que o poder executivo e o poder legislativo, como já diz a própria Constituição, são poderes independentes e harmônicos, seja ele na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal. Eu acho que tem ocorrido nos últimos 2 anos aí equívocos de comunicação que precisam ser solucionados para que Pernambuco possa avançar. O Novo não tem parlamentar hoje, ainda, por enquanto, na Assembleia Legislativa, então o que a gente acompanha é pela mídia e o que a gente entende é que precisa chegar numa convergência. Não dá para um puxar para um lado e outro puxar para o outro e quem vai ser penalizado é o povo de Pernambuco. Eu sempre digo, sabe, Ian, eu estou na política. Graças a Deus a feira vem sem depender da política e estou na política porque acredito e sobretudo porque amo o estado de Pernambuco. Eu venho de uma família muito simples, lá do sertão de Pernambuco, você é de Serra Talhada, mas na verdade eu sou de Calumbi, filho de uma mãe que teve 11 irmãos da roça. Calumbi fica pertinho de Serra Talhada. Filho, uma cidade de 5 mil habitantes. Pernambuco tem 184 municípios, Calumbi a 182 menor, 68ª segunda. Minha mãe era da roça.
Meu pai estudou até a terceira série. Estudei em colégio público. Aqui, quando cheguei no Recife, ali no General San Martín. Perdi meus pais aos 19 anos de idade. Minha mãe tinha 44 anos, foi fazer uma cirurgia no Procap, ali no Oswaldo Cruz, faleceu. 12 dias depois, meu pai teve um AVC. 3 meses depois, ele faleceu no Otávio de Freitas. Fui pro Exército, fui oficial do Exército durante 8 anos, então nada da minha vida foi muito fácil. Sou casado, tenho uma filha de 9 anos. Agradeço a Deus por tudo que eu tive a oportunidade de ter. Repare, e estou na política muito pelo amor a Pernambuco. Então eu acho que porque eu conto essa história todinha para quem está nos assistindo, para dizer o seguinte: você ocupar uma posição política, você tem que entender que você está ali para servir o povo e não para ser servido. Você não pode estar na política para se servir, você tem que servir. E a partir do momento que as nossas diferenças, sejam elas ideológicas ou diferenças pessoais, elas são maiores do que a finalidade que é estar na política para ajudar as pessoas, para o Pernambuco, a coisa não está certa. Mas você não acha que hoje é a forma, é o modelo que a política vai seguindo de não conseguir conversar ou conviver com o contraditório? Porque, por exemplo, eu quero que a gente chegue até esse assunto, podemos até abordar agora, sobre a atuação da Câmara hoje, por exemplo, a Câmara de Vereadores do Recife, que conta com uma oposição muito mais barulhenta, uma oposição que realmente tem um trabalho nada discreto. Na verdade, já existia uma oposição, e aí a gente sempre reconhece a atuação do ex-vereador Alcides Cardoso, que era líder de oposição e que teve o seu papel, mas que hoje, sobretudo com o entendimento da importância das redes sociais, a gente tem um outro modelo de oposição. O senhor percebe que, talvez, na política, de maneira geral, e trazendo também para o Recife, a convivência com o contraditório tem sido bastante problemática e isso é prejudicial ao diálogo? Concordo e acredito o seguinte: a política nada mais é do que um extrato da população. Então, você vai na Câmara de Vereadores, ali é uma representação da população. Você chega na LEP, a mesma coisa. Isso. No Congresso, a mesma coisa. A política não é feita de extraterrestres ou de pessoas que vão sair do nada. São pessoas comuns que em algum momento procuram um partido, esse candidato está lá. O modelo, se você perceber, o novo, se for bom para Pernambuco, bom para Recife, a gente não vai votar contra. O que a gente faz barulho, o que a gente se posiciona, é uma forma de chamar atenção, porque tem muita coisa errada, meu amigo. A Prefeitura do Recife é um verdadeiro caos. Esse Recife que é mostrado nas redes sociais de João Campos não existe, Ian. É só andar na cidade, rapaz. Não existe. Então, esse barulho, eu acho que não é nenhuma intolerância com relação ao contraditório. Né? É uma reação, na verdade, a que algumas pautas, e eu não gosto nem de dividir muito da esquerda e direita, mas que algumas pautas da esquerda ela quer empurrar para você. Ela quer empurrar de goela abaixo e dizer que é aquilo mesmo, e não funciona assim. E aí, geralmente, o cidadão de bem, a classe média, ela não quer problema. Aí o que é que ela faz? Se cala, diz, não, tá certo. E aí você vai ficando refém de uma narrativa dessa turma que domina o jornalismo, que domina as redes sociais, que domina as universidades, os meios de comunicação, e que vão colocando aquilo como se fosse uma verdade. Mas não é. O Brasil é um país naturalmente cristão, o Brasil é um país naturalmente conservador, o Brasil é um país naturalmente de pessoas de bem, de pessoas de família. Só que se chega numa conclusão, se chega numa informação que as pessoas acabam trazendo, vitimizando. Veja o que o presidente Lula falou: os traficantes são vítimas dos usuários. Isso é como ele pensa. Ali ele não trocou a fala. É reflexo do pensamento da opinião dele. É o que ele pensa. Mas termina se tornando a opinião de gestão, porque ele é presidente de um A gente tem um país que está com 50 milhões de pessoas convivendo e vivendo sobre o domínio do tráfico, e o presidente da República, ao invés de ter uma posição firme contra o tráfico de droga, diz que os traficantes são vítimas dos usuários. Pelo amor de Deus, isso é uma total inversão. E aí ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Trazendo agora, ainda falando da atuação do Novo aqui no estado de Pernambuco, como o senhor bem frisa, que é um partido que tem posição, que não vai estar ao lado de nenhum partido da esquerda, do PT, o PSB, como o senhor bem frisa. Eu queria saber se existe a possibilidade ou alianças, as possíveis alianças construídas aqui no estado, interlocuções com partidos como União Brasil, PSD ou MDB. União Brasil e o MDB talvez não, por conta
que já tem uma posição, até por conta de suas lideranças, mas se existe essa interlocução e essas possíveis construções de alianças para 2026 com esses partidos. Ian, guardado a posição de independência com relação ao governo do Estado e entendendo de que lado a gente está, a política ela é feita de diálogo, de conversa. Quando eu digo que nós não vamos estar do lado da esquerda, do PT, do PSB, isso é no campo de coligação partidário ideológico, isso a gente não tem afinidade, mas a política pressupõe o diálogo. Eu, enquanto dirigente partidário, que presido um partido aqui no estado de Pernambuco, tenho conversado e converso com a política, converso com outros presidentes de partido. A gente tem pensado de que forma, até porque o Novo hoje tem um candidato que pontua com 7% nas pesquisas para governo do estado de Pernambuco, que é Eduardo Moura. Então, é o terceiro colocado. Então, é natural que em uma decisão, que uma eleição que será muito difícil entre João e Raquel, nós temos um ativo político muito grande dentro do nosso partido, que é o vereador do Recife, Eduardo Moura. Aqui já mando um abraço para o meu amigo Eduardo, que tem feito um excelente trabalho na Câmara de Vereadores e que no momento certo o partido vai se posicionar, né? Se a gente vai estar com a governadora Raquel ou não, isso vai ser discutido em 2026. Hoje o partido ele é independente com relação ao governo do estado, porém oposição com relação à Prefeitura do Recife e os partidos que a gente já elencou. O senhor falou bem, é um assunto que eu queria que a gente abordasse, que é justamente as projeções que apontam sempre Eduardo no terceiro, quarto lugar. As pesquisas, todas elas sempre apontam Eduardo ou em terceiro ou em quarto lugar para disputar o governo do estado. E com certeza muitos vão bater na sua porta, porque de fato essa projeção que o vereador Eduardo Moura tem, ele é um nome bastante competitivo para 2026. E aí eu queria perguntar, só para a gente deixar bem amarradinha essa informação, trabalha-se a possibilidade de lançá-lo ao governo ou vocês vão dar preferência a criar uma bancada legislativa mais sólida antes de cargos ao executivo? Ian, a gente hoje não pode, de maneira nenhuma, fazer uma negação às pesquisas e ao que está colocado. Porém, a gente entende que falta muito tempo para as eleições. A gente está praticamente um ano das eleições e que esse cenário de definição de ter candidata majoritária a governo do estado vai se dar no ano que vem. Hoje, o foco do partido é montar chapa para deputado federal e estadual. A gente tem uma missão pela frente ano que vem, que é bater a cláusula de barreira. Então, o partido precisa, para continuar sendo um partido com representatividade, hoje nós temos 5 deputados federais e chegando mais em março, que vai se filiar ao partido na janela de filiação. Temos senador da República, senador Girão, temos governador do estado, temos dezenas de prefeitos, centenas de vereadores. Hoje, só para você ter uma ideia, o Partido Novo é maior do que a Rede, é maior do que o Avante, do ponto de vista de representatividade no Congresso. Mas a gente precisa eleger deputados federais e aqui em Pernambuco, pode escrever aí, e ano que vem, com fé em Jesus, você vai vir aqui no partido. O Novo será o partido que vai surpreender nas eleições. Nós vamos eleger 2 deputados federais e 3 deputados estaduais ou mais aqui em Pernambuco, com muito trabalho, parlamentares que vão, de fato, se posicionar em favor da população. E a definição de candidatura ao governo do estado, a definição de candidatura ao Senado, isso nós vamos discutir em 26. Nada impede do Novo ter candidato a governo, ao Senado, que esteja alinhado com aquilo que a gente acredita. Agora, falando um pouquinho das suas andanças pelo estado de Pernambuco. Eu tenho acompanhado seu Instagram, o senhor sempre publica nos seus stories, e é sempre bacana a gente conhecer algumas cidades que a gente não conhece, outras que a gente já ouviu, mas que, enfim, não conhece a fundo as riquezas que aquelas cidades ofertam, e o senhor tem trazido essa visão para os seus seguidores, mas também para nós que acompanhamos, né, a gente tem tido essa experiência bacana. Eu estava dizendo aqui, antes de iniciarmos, que eu fico maratonando os stories do presidente Décio Telles, porque de fato, presidente, eu tenho uma opinião de que antes de sair do Brasil, eu acho que todo pernambucano, antes de sair do estado, tinha a obrigação de conhecer o nosso estado todo, porque de fato são muitas riquezas. E o senhor divulgou à imprensa que ia visitar os 185 municípios pernambucanos. Exatamente. Até 1 de setembro, que foi quando eu fiz uma entrevista com o senhor pelo site, o senhor já havia visitado 23. Nos atualize aí. Quantos o senhor visitou e fale da importância dessas idas até as cidades, mostrando sempre a riqueza, quais são as principais atividades econômicas, os pontos que elas podem ser exploradas e que não são. Fique à vontade.
Ian, eu dei esse sorriso largo aqui, porque falar de Pernambuco é quando eu abro o sorriso, é quando eu gosto, é o que me faz bem, é estar com as pessoas, é estar em Pernambuco. Eu venho lá do sertão do Pajeú, morei lá até os 7, 8 anos e convivi até os meus 16 anos muito, toda a minha infância foi lá. Moro no Recife com muita paixão há mais de 28 anos. E esse desafio, essa jornada que a gente colocou de visitar os 184 Pernambucos, a gente tem 184 municípios de Pernambuco, a gente tem feito isso com muito prazer, com muita alegria, e Noronha também a gente vai lá. Tá a discussão na equipe aqui, quem é que vai para Noronha? Eu disse, tem calma, que a gente a turma quer ir para Noronha, eu digo, mas vamos para frente também. O senhor só não vai quando o Lula tiver, né? Não, aí de jeito nenhum, aí eu deixo, a ilha é pequena para não correr o risco da gente cruzar. Não, mas ele cancelou a ida. Mas moral da história, Ian, o que é que acontece? Só lhe atualizando, já estamos chegando em quase 50, né? Eu já conheci em torno de 137 municípios, só que a gente nunca postava, sempre passa, e o objetivo são dois. O primeiro objetivo é a gente poder mostrar para Pernambuco as riquezas, desafios e oportunidades das cidades. A gente é um estado muito rico, a gente tem de fruticultura irrigada em Petrolina, a polo têxtil em Santa Cruz do Caparibe, a maior jazida e a maior exploração de gesso da América Latina fica no polo gesseiro, no Araripe. A gente tem a riqueza do litoral, a gente tem o clima de Garanhuns, a gente tem as oportunidades em Serra Talhada, uma cidade pujante, a gente tem Petrolândia, ou seja, Pernambuco é muito rico, a riqueza da Zona da Mata, a cultura, a gente tem o Recife, então Pernambuco é muito rico. E a gente tem visitado, mostrado as oportunidades e tem sido muito positivo, porque, rapaz, a gente teve estou quase derrubando teu negócio, desculpa. A gente teve quase 4 milhões de visualizações nos últimos 60 dias. Isso sem nenhum tipo de impulsionamento, nada disso. E a interação das pessoas, vem quando na minha cidade, quando é que chega aqui? Eu digo, se preocupe não, que nós vamos em todas. Tem esse trabalho e, paralelamente, é natural que a gente faça política. Em dado momento das viagens, a gente se reúna com lideranças, a gente está montando os diretórios naquelas cidades. É um momento também que as pessoas passam a conhecer o Partido Novo. A gente tem ampliado o Partido Novo para todo o estado, mostrando a nossa pauta. E qual é a nossa pauta principal? Geração de oportunidade de trabalho, emprego, para que as pessoas possam, a partir do seu esforço, do seu suor, gerar riqueza para a sua vida. E quando eu digo riqueza, não é ser rico, minha gente, milionário. É ter uma oportunidade de empreender, de gerar emprego, de levar dignidade para dentro de casa. Hoje, infelizmente, muitas cidades vivem dependendo de programas sociais, de emprego de prefeitura ou dos aposentados da agricultura. Pronto. Aí o que sobra acaba sendo aqueles que têm um ou dois mercadinhos, o mercadinho da cidade, e as pessoas perderam a capacidade de sonhar, de imaginar que podem ir além, né? Então, esse é o objetivo da viagem, é que as pessoas não se acostumem com pouco, mas com a capacidade de sonhar. Se eu vim lá de Calumbi, que tem 5 mil habitantes, filho de uma família simples, e a gente consegue avançar, todo mundo consegue. É esse o objetivo da viagem. Quando eu estava separando justamente esses tópicos, eu estava lembrando de uma matéria que a gente escreveu no blog, de um alerta que o Tribunal de Contas do Estado fez às cidades, apontando que quase 100% das cidades, e o senhor queria ver sua opinião sobre isso também, estava nem no roteiro, mas lembrei, Sim. Quase 100% das cidades pernambucanas, elas têm uma dependência enorme de recursos, ou do governo do Estado, ou do governo ou da União, porque elas não conseguem ter a arrecadação, elas não conseguem gerir ter uma boa arrecadação. E isso gera uma dependência muito grande. Como é a sua visão sobre esses pontos? Que o senhor tem andado em muitas cidades, tem explorado justamente essas riquezas, e aí contrasta diretamente com o leque de oportunidades que essas cidades poderiam oferecer e não oferecem, não ofertam. E aí são dois problemas, tá, Ian? Duas oportunidades. Uma parte grande das cidades não oferece oportunidade de trabalho, não tem, como se diz, não tem indústria, não tem uma fábrica, e aí as pessoas acabam ficando ali naquela dependência ou tendo que ir para uma cidade maior. E o que a gente já tem percebido, infelizmente, que não é todas as pessoas, claro, e aqui é uma fala estratificada. Você chega em Petrolina, emprego praticamente pleno em Petrolina. Conversei com muita gente, uma riqueza danada. Infelizmente, você já tem algumas pessoas que a gente ouviu lá de muita gente. Olha, quando a gente chama para trabalhar, a pessoa diz que não quer ir, porque se assinar carteira vai perder o programa social.
Então a gente tem que ter uma oportunidade gigante para fazer um aprimoramento no formato dos programas sociais. O programa social ele tem que ter porta de entrada e porta de saída. Isso é muito importante a gente destacar, Ian. O programa social não pode ser eterno. O programa social tem que ter porta de entrada e porta de saída. Não é que a gente é contra o programa social. O que a gente não pode ter é uma pessoa ficando 15, 20 anos dependendo de um programa social, né? Ela precisa ter naquele, principalmente numa idade onde ela tem uma capacidade laborativa, um jovem, uma mulher jovem, um homem jovem de 20 e poucos, 30 anos de idade. Ah, Técio, mas aí no município não oferece oportunidade de trabalho. Aí entra o poder público e a iniciativa privada para oferecer. Até para que a gente não esteja escutando hoje o que, como disse, não é todos, até porque tem muita gente que de fato precisa do programa social, porque muitas vezes está numa situação de miséria, mas tem pessoas, foram relatadas para a gente, muita gente, donos, olha, a gente quer contratar pessoas, eles, olha, por um salário mínimo eu não vou, porque se eu for eu vou perder o programa, o Bolsa Família. Repare, isso não pode acontecer. Então já existe uma oportunidade gigante de reformular os programas sociais para que as pessoas entrem, mas elas precisem sair. E o país não perca uma geração inteira de pessoas jovens com capacidade laborativa de produzir, de gerar riqueza e o principal, levar dignidade para dentro da sua casa. Amigo, não tem nada melhor. Eu me lembro quando eu recebi meu primeiro salário com 17 anos de idade, quando a gente recebe nosso salário, pequenininho que seja, que a gente tem uma namorada, um namorado, o que é que seja, vai comer uma pizza, tomar uma Coca-Cola na sexta-feira, ter um divertimento, com poder comprar, seja sua motinha, seu carrinho, um terreno. Rapaz, isso é bom demais. Isso é dignidade. E aí tem muita gente da esquerda, né? O que tem a gente percebe muito, e muita gente da esquerda quer que as pessoas continuem na situação de miséria para a cada 2 anos pegar o voto e ir embora. Porque para ela é como Lula disse. Aí fala do presidente Lula. Quem ganha bem não vota na esquerda. Quem ganha, eu acho que ele falou, se eu não estiver enganado, quem ganha mais de 5 mil reais já não vota mais na esquerda. Por quê? Porque sabe que a esquerda quer permanecer com as pessoas na miséria. Ela não quer mudar a sua vida. E ainda sobre as suas discussões, mas trazendo para o campo político, certamente o senhor tem ouvido bastante as opiniões da população da avaliação da governadora Raquel Lira, que está finalizando seu 3º ano de mandato. De fato, ela pegou aí um estado que teve um histórico do PSB e de outros partidos mais à esquerda, e em 4 anos o argumento é que não se pode fazer tudo. Mas quais são o termômetro que o senhor tem sobre a avaliação de Raquel, sobre os feitos da gestão estadual pelo estado aqui de Pernambuco? Ela pegou um estado quebrado, de 16 anos do PSB, todo desorganizado, é um estado que foi sucateado, polícia praticamente não existia. Então a governadora teve uma série de desafios iniciais. Eu sou testemunha disso, fui chefe de gabinete da vice-governadora Priscila Krause, um grande quadro da política pernambucana, uma amiga e, sobretudo, uma política séria e decente. E fui testemunha do esforço. O que eu percebo é que a governadora e a vice-governadora são incansáveis na busca por querer acertar. Há queixas por parte da classe política que na política e na comunicação existem grandes oportunidades para melhorar o governo, mas ela tem trabalhado, né? Ela tem feito o seu papel. E a gente entende que isso vai ser colocado na pauta e que a população vai ter a oportunidade de escolher. Perfeito. Agora falando um pouquinho de polêmica, vamos trazer um pouquinho de polêmica. O vereador Eduardo Moura, que é neófito na política, o Felipe Alecrim, ele está no seu 2º mandato, isso. Mas Eduardo Moura chegou agora, está cumprindo aí seu 1º ano de mandato, e ele trouxe uma forma, um novo método talvez de fiscalização, de cobrança ao Poder Executivo, e naturalmente causou uma grande estranheza no início e até hoje gera críticas por parte de agentes, enfim, políticos que não concordam ou que se posicionam contrário ao pensamento dele. E aí eu queria saber do senhor se há um direcionamento do partido ou ele age dessa forma porque justamente ele tem a independência, o mandato dele tem essa independência, e também o limite para a fiscalização. O senhor acha que deve haver um limite para a fiscalização, que é um dos pontos que foi levantado e até hoje é muito debatido na própria Câmara? Qual é o limite do vereador? Porque, de fato, a forma como ele faz é nova.
Perfeito. é nova, não é uma coisa que a gente via aqui em Recife, no Recife, era uma coisa que a gente explorava em Diferente. outra... exatamente. Primeiro dizer que Eduardo Moura é um grande quadro hoje da política de Recife e tem um futuro brilhante na política. É um jornalista, um cara preparado, com quase 20 anos de televisão ou mais, não me recordo ao certo se é mais, e que a gente tem uma excelente relação. A gente trabalha, na verdade, em conjunto. A gente entende que o partido precisa, em dado momento, dar o suporte que ele precisa do ponto de vista partidário e as condições para que ele possa desempenhar um mandato, mas sempre no limite de respeitar a sua autonomia. O eleitor do Recife deu o voto de confiança a ele e ele tem a sua autonomia parlamentar para poder exercer o seu mandato. Com relação aos limites do mandato do vereador, isso está definido na Constituição, isso não sou eu que vou dizer. O vereador ele tem duas grandes funções, né? São três, mas duas principais. Uma é legislar e a outra é fiscalizar. E o vereador Eduardo Moura tem fiscalizado muito bem, tem trazido e mostrado situações que o recifense não estava acompanhando, não estava vendo. Ele, por ser um rosto conhecido, ser um craque de comunicação, por ter sido jornalista, ele tem uma forma diferente de apresentar e de mostrar os problemas, e o povo recifense tem gostado. Prova disso que ele pontua com 7% na espontânea aí para o governo do estado de Pernambuco. Do ponto de vista se há ou não algum tipo de excesso, isso é sempre conversado, é avaliado, e ele é um cara inteligente, preparado, mas sobretudo tem uma humildade muito grande de reconhecer e de fazer os ajustes necessários para que cada vez mais tenha qualidade nas suas fiscalizações. Perfeito. Agora, falando um pouquinho sobre as privatizações, que é uma das pautas do Partido Novo também, aqui no estado nós temos duas que estão, uma de forma muito avançada e outra no campo ainda das negociações para se de fato vai se concretizar. Eu falo da Compesa e falo da CBTU, da Companhia Brasileira de Trens Urbanos. A Compesa, ela já está meio caminho andado, ela caminha para isso, mas que existe ainda uma resistência muito grande de setores da esquerda, naturalmente, que não são favoráveis a isso. A CBTU já deu prova de que está colapsando, né? Recentemente a gente teve um carro pegando fogo, e muito antes disso, na verdade, já dava sinais de que o sistema ele é péssimo, ele oferece um serviço péssimo, não se tem investimentos, isso não é 2 anos, 3 anos, são décadas. Qual é a sua opinião sobre esses dois processos aqui no estado em andamento? Sou totalmente favorável à diminuição do tamanho do estado para que possa prestar um serviço público com mais qualidade, desde que a modelagem ela precisa ser feita de maneira coerente e onde o estado também não tenha prejuízo com isso, nem a população. O que é a modelagem? É o formato do contrato. A Compesa, na verdade, me permita só um complemento, não é uma privatização. O que está sendo feito é uma concessão. É a concessão de parte dos serviços da Compesa. Então, a parte de captação da água continua com o Estado, ou seja, continua com o Estado, ele vai captar a água, fazer o tratamento e vai vender aquela água. É como se fosse o modelo da Chesf. A Chesf produz energia e a CELP distribui. O que precisa ser feito, e está muito atento, é a modelagem do contrato. Do ponto de vista da minha posição e do que o meu partido defende, sou totalmente favorável. O Estado não tem que estar ali com um tempo dedicado a algo que você pode conceder à iniciativa privada, aferir lucro e ainda possibilitar ter um serviço com uma maior qualidade. Repare um dado importante que Pernambuco tem 34% apenas de taxa de cobertura de coleta de esgoto. Ian, isso é um negócio tão grave, entendeu? Pernambuco tem apenas 34%, 35% de taxa de cobertura de coleta de esgoto. Recife, uma cidade com quase 500 anos, tem apenas 49% de cobertura de coleta de esgoto. Isso são dados quase que medievais. Há 2000 anos atrás, lá em Roma, o povo já discutia saneamento básico. Era para estarmos em outro nível. Né? Era para estar em outro patamar. Isso em países desenvolvidos, como países da América do Norte, Estados Unidos, Canadá e na Europa, ninguém fala mais disso. Isso já está resolvido. Então a gente precisa avançar e com velocidade. O marco do saneamento, que foi, inclusive, votado, acho que acredito, final da gestão Temer-Bolsonaro ali, Bolsonaro teve um momento importante, foi um divisor de água nessa medida para acelerar as concessões. E é importante trazer que o marco do saneamento,
que tem como objetivo melhorar o saneamento. Tanto Marília Reis quanto o João Campos, que eram deputados federais, votaram contra o saneamento, votaram contra o povo, né? Marília Reis e João Campos votaram contra quando eram deputados ao marco do saneamento, que tem como objetivo atrair iniciativa privada, investimento e melhorar o saneamento. Agora falando um pouquinho do Recife, da gestão João Campos. Desculpe, e a CBTU, sou totalmente favorável, inclusive, à privatização total. O Estado não tem que estar fez lá na década de 80, foi Marco Maciel que trouxe, mas é um modal totalmente atrasado e que a gente precisa dar um outro momento para que isso aconteça. Nós tivemos acesso a um estudo do BNDES e a gente publicou em meados de agosto no blog. E assim, é da pena, na verdade, porque para nós que acompanhamos todo o processo, ver um potencial, que é um potencial. O sistema ferroviário, ele é de primeiro mundo, né? Você tem um sistema elétrico, enfim, a gente teve acesso a um estudo do BNDES falando sobre, até 2050, qual era o planejamento do BNDES em expansão, ampliação da linha do modal, da linha ferroviária, de BRT e de VLT, que é veículo leve substituído. E Recife estava fora desse planejamento. Então, até 2050 não existia um estudo feito pelo banco, no estudo feito pelo banco não incluía o metrô do Recife. Então, não tinha projeto de expansão, não tinha projeto de melhoria, nem nada do tipo, nenhum novo investimento. E, recentemente, o BNDES voltou atrás, fez um novo estudo, mas colocou à disposição a partir da iniciativa privada. A partir de uma privatização, vai existir essa possibilidade de ampliação do sistema, que hoje atende 160 mil pessoas, mas que poderia cortar até outras cidades. Hoje só cortam aproximadamente 3 cidades da região metropolitana. Ian, veja, você é um cara jovem e talvez já tenha andado muito de metrô, de ônibus. Não sei se você já andou já. Muito. Eu morava em São Martim. Eu trabalhei na CBTU. Meu primeiro emprego foi na CBTU. Pronto, então, maravilha. Eu morava em São Martim, pegava São Martim, Abdias de Carvalho e pegava também São Martim, Lago da Paz. Ali para vir para Conde da Boa Vista. Eu pegava já de São Paulo, Abdias de Carvalho. Pronto. Às vezes eu pegava Jardim São Paulo quando eu largava da faculdade ali, para poder ir para casa. Tinha dia de pegar 5 ônibus no início da faculdade. Então, entenda. Olha que pergunta massa tu fez aqui, a discussão, como você trouxe, do ponto de vista do modal, seja ele um modal ferroviário, seja ele trem, seja ele metrô, ônibus, massa. E Recife estava como de fora dessa discussão. Agora, o que é que o prefeito do Recife estava fazendo? Pintando cabelo, dançando passinho e querendo dizer que isso é uma forma de privilegiar a comunidade. Não, isso é o respeito à comunidade. Quem é pai, quem é mãe, o respeito à comunidade se chama gerar oportunidade de trabalho para o seu filho, para o pai e para a mãe que sai cedo para trabalhar, ter um ônibus de qualidade, um metrô que funcione. Então não me venha com essa conversa mole de dizer que respeito à comunidade é você pintar o cabelo e dançar passinho. E que isso você está gerando cultura. Claro que é importante você valorizar os diferentes estilos de dança, de música, isso é uma coisa. Mas a pauta tem que ser desenvolvimento, geração de oportunidade de trabalho. Então Recife estava de fora de discussão de modais de transporte público eficiente, mas estava na pauta, né, de brincadeira no Instagram do prefeito. Essa é a realidade da nossa cidade. O senhor adiantou, mas trazendo aqui para a gestão João Campos, passados aí aproximadamente quase um ano da gestão, o senhor teve a oportunidade de estar com ele em alguns debates, não foi? Sim. E eu queria saber a sua avaliação, o senhor já adiantou boa parte dela, mas é assim um consenso talvez na política a forma mais disruptiva que o prefeito João Campos tem com o próprio partido. Por exemplo, as PPPs, que antes para o PSB não era uma realidade tão concreta fazer parcerias público-privadas. E hoje o prefeito adotou muitas PPPs, tem muitas PPPs, tem um viés mais liberal desse ponto de vista. E eu queria saber qual é a avaliação que o senhor faz sobre essa gestão que tem aqui a cidade do Recife. Você trouxe aí que o prefeito João Campos tem feito ações do ponto de vista de parcerias público-privadas, ações do ponto de vista do que seria uma pauta liberal. Isso mostra que o prefeito João Campos ele é um camaleão. Ele diz que é do Partido Socialista Brasileiro, que está com o presidente Lula, mas tudo, ou ainda na verdade, o que há de bom no governo dele são pautas daquilo que o nosso partido defende, pautas liberais. Mas que inclusive o PSB, como tem uma capacidade enorme de corromper as coisas, sempre estraga até aquilo que é bom. Então, quando você pega um modelo de parceria público-privada nas creches, eu convido qualquer um a visitar Joinville,
que é administrada por uma gestão do Novo. A maior cidade de Santa Catarina. Lá a parceria público-privada funciona, foi feita com transparência, o recurso público é utilizado com eficiência. Aqui, quando o prefeito João Campos foi fazer parceria público-privada, estourou o grande escândalo das creches, né? Onde se colocou gente de vereador, foi um escândalo total. Então, tudo aquilo que o PSB faz, ainda aquilo que é bom, ele consegue estragar. Mas na rede social é tudo muito maravilhoso. Essa é a minha avaliação. É uma avaliação de uma gestão. Peço até, Vênia, a você desculpas, mas não é uma avaliação disruptiva. É uma avaliação de propaganda, de marketing e de mentira. Essa é a gestão do PSB. Nós estamos conversando com Técio Teles, presidente do Partido Novo aqui no estado. Desde já, presidente, eu gostaria de lhe agradecer por nos receber aqui nesse espaço, nesse diálogo muito bacana e, claro, essa construção, porque de fato a política ela é feita dessa forma, dialogando, ouvindo sempre. E esse espaço é garantido aqui dentro do blog. Sempre que temos a oportunidade de ouvir as outras opiniões, todas elas a gente traz e agrega. A construção da boa política é assim que se faz. Presidente, muito obrigado. Ian, eu agradeço todo mundo que nos assistiu até agora, né? Obrigado quem ficou aí até o final, dizer que o Partido Novo está à disposição, que o nosso papel é contribuir com Pernambuco e com o Brasil, e que quem pensa em participar da política, que está se posicionando no campo da direita, liberal na economia, mas reforçando uma direita lúcida, capaz de apresentar soluções para Pernambuco, para o Brasil, faça parte do Partido Novo, se filie, já estou fazendo a propaganda, viu? Técio Teles, segue a gente lá, procura o Partido Novo, se filia, você vai ter um ambiente partidário saudável para construir a boa política. E parabéns a você, Ian, pelo seu programa, pela sua estrutura, pelo seu momento profissional que você está vivendo e também conta conosco. Muito obrigado e estamos aqui à disposição. Qual é a próxima cidade que você vai visitar? A próxima a gente vai para a gente está fechando ou Agreste Meridional ou Agreste Central. Já fizemos todo o sertão do Araripe, todo o sertão do São Francisco, toda a Mata Norte e parte do sertão central. Aí a gente está fechando agora, nós vamos descer para o Agreste Meridional semana que vem ou para o Agreste Central, ali em Caruaru. Perfeito, minha terra, hoje minha terra. Vamos embora. Valeu, Técio, muito obrigado. Desde já agradeço também a vocês que estão acompanhando a nossa entrevista. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar sempre. É sempre muito bacana e sempre bem-vindo. Agradecer também os trabalhos técnicos de Everton Roberto, está nos auxiliando aqui na produção também. Um forte abraço e até a próxima.